você já cometeu algum erro? Que você falou assim, moça, não era pra ter feito isso. Mas isso depois de um bom tempo. Quando você começou a trabalhar essa liderança humanizada, mas você já cometeu um erro assim que você falasse de um desligamento de um colaborador, que verdadeiramente você deveria ter o outro olhar humano, olhar pra pessoa, mas você olhou, como você falou, números. E você praticamente só desligou ele nesse cargo, no cargo de liderança. Aconteceu isso com você? Muito, já. E uma coisa que a gente precisa ter consciência, você pode ter inúmeras formações, Sim. você pode ter inúmeras experiências. Nada vai te dar a garantia de que você nunca mais vai errar. Sim, nada, sim, nada, nada. E vai ter situações, por exemplo, eu já errei em situações de... por exemplo, principalmente no começo da carreira, que a gente tem que definir meta, eu não sabia definir meta. Sim. Eu colocava meta e eu achava que era culpa das pessoas que estavam ali comigo que não entregavam resultado. Entendi. Então, depois que eu fui entender que não, peraí, eu estou errando na hora de desenvolver meta. No começo da carreira, principalmente, eu não tinha muita paciência para lidar com questões pessoais de colaborador. Então, Você não tinha? Não tinha. Como é que você resolvia, então? Primeira... Se alguém chegasse te delegando, te trazendo um problema, como é que você resolvia isso? Se o comportamento ali não estava do jeito que eu queria, dependendo do nível da criticidade, eu desligava. Você desligava? Eu tinha a concepção de que é um erro, assim, que a gente comete, assim, e a gente corre sério risco de voltar a cometer constantemente, que é o quê? Eu sei o que eu estou fazendo. Sim, sim. Então, assim, eu achava que para ser da minha equipe tinha que ser igualzinho a mim. Então, eu buscava constantemente alguém igualzinho a mim. Alguém que trabalhasse 12, 14 horas por dia sem reclamar. Mas você trabalhava direto e se fosse uma pessoa que falava que tinha, falava, não, mas eu saio tal hora. Exato. Então, isso já não servia para você. Exato. Ali do seu olhar, eu achava que era falta de comprometimento. Eu não parava para pensar assim, pô, ela tem que buscar o filho na escola. Não tinha essa preocupação. Não tinha. E acontece ainda de muitos nesse cargo de liderança ter esse mesmo pensamento? Tem. De falar, não, peraí, mas não pode ficar mais uma hora. Mas eu tenho meu filho, final de semana, eu tenho que passar com a minha família, mas você não pode vir no final de semana. Aí dentro da cabeça do líder lá, nossa... Não quer trabalhar, né? Tem um monte de gente precisando trabalhar. Mas eu acho aí que essas colocações da liderança, né? Tem gente aí que tá aí, ó, desempregado, tá, né? E você tá aqui, tinha que agradecer. Acontece, né? Mas assim, aí de novo, vai de saber exatamente quem é a pessoa adequada para aquela vaga, né? Então, por exemplo, assim, imagina que eu tenho um colaborador que trabalha e faz faculdade. Eu vou ficar esperando que ele faça hora extra todo dia, se ele tem que ir para a faculdade? Não. Querer colocar essa pessoa nessa situação e esperar que ela vá atender a mim e não as expectativas dele mesmo, do profissional, é muito, digamos assim, é ilusão achar que vai conseguir um negócio a longo prazo. Mas acontece, isso é real. É porque assim, eu sempre falo, né? Não dá, eu não maqueio nada, eu não gosto daqui de maquiar. E a gente sabe o que acontece na prática lá, né? Porque você sabe que questão de liderança, as pessoas que estão ali, elas têm uma vida social também, elas têm a vida do lado de fora do trabalho. E às vezes o líder, ele não entende isso, né? Ele não tem esse pensamento, essa linha de pensamento que ele precisa cuidar do filho, cuidar da esposa, cuidar do esposo, né? Precisa passar tempo com a família, né? Muitos líderes acham que a pessoa tem que viver para a empresa, mas não é isso, né? Por isso que eu falei um pouco antes, falando da questão da necessidade do autoconhecimento. Sim. Por quê? O que é liderança para mim? É em cima dela, é em cima daquilo que eu acredito ser liderança que eu vou liderar. Sim. Então, naquele momento, eu achava que liderança era isso. Naquele momento, eu achava que eu tinha que escolher as pessoas de acordo com a capacidade dela de me entregar, além daquilo, sempre sem dar recurso para isso. Porque assim, a gente sempre espera que as pessoas façam algo a mais. Sim. E as pessoas, quando elas estão engajadas, elas querem entregar algo a mais também, desde que, óbvio, seja reconhecida por isso, seja valorizada por isso. Mas a que custo? Com que recurso que ela está entregando? Ter que trabalhar todo dia, 12, 14 horas por dia, não é fazer algo a mais. É porque ela está sobrecarregada, ou ela está fazendo a mais e alguém está fazendo a menos, certo. ou eu estou com uma equipe
com quantidade insuficiente para suprir a demanda, alguma coisa está acontecendo. Só que naquele momento eu entendia que se a pessoa não sabia resolver problema, se ela trazia muito problema para mim, se ela não ficasse até mais tarde, se ela não tivesse aquele comprometimento de estar ali disponível a qualquer momento, se ela não fosse capaz de fazer uma análise crítica, fazer análise de relatório, eu achava que aquilo para mim não servia. Porque eu queria alguém igual a mim. Sim, era o seu perfil. Era o meu perfil. Tinha que bater o seu perfil. Exato. Eu fico 4 horas, eu vou ficar 14 horas também, tô aqui 14 horas com você. Exato. Preciso para aquele dia tal, que era minha. Eu falo, não, eu troco, eu vou, pode contar comigo. Então, isso era a sua razão. E hoje? Ali. Hoje eu entendo que a diversidade, aqui eu estou falando de diversidade não só de gênero, de raça, não estou falando disso. Sim. Falando de diversidade de pessoas mesmo, de perfis diferentes de pessoas. Porque dentro de uma empresa eu tenho diversos processos que eu preciso de perfis completamente diferentes. Então, imagina que eu era ali cuidando eu era muito racional, focado em número. Sim. Pensa que eu assumi uma área de atendimento ao cliente. Imagina se eu tivesse todo mundo igual a mim no atendimento ao cliente. Sendo racional para o cliente lá reclamando, e eu sendo totalmente racional, não olhando para o cliente, tentando entender a dor dele. Não, é dessa forma que a gente trabalha assim, ponto. Entendi. Então, eu precisei, obrigatoriamente, né, digamos assim, a moldar. Então, eu comecei a entender que, olha, para essa função, eu preciso de alguém que seja mais calmo. Seja uma pessoa que tenha facilidade de falar com o cliente para poder resolver. A parte de relatório, deixa que outra pessoa faz.